Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema de redação bastante relevante, bastante atual. Já, de certa forma, foi cobrado em alguns concursos, não com esse título, mas falando sobre a privacidade na internet. Já foi tema da prova dos tribunais de justiça, já foi tema de prova das carreiras policiais e pode aqui retornar em 2022 com debates super atuais, afinal de contas, vazamento de dados foi o tema mais recorrente fora a Covid-19, obviamente, na mídia brasileira em 2021 e nós já começamos 2022 com vazamento de dados também, então por isso eu trouxe para você aqui o que é preciso saber sobre a privacidade na internet e como que você vai fazer para citar e para desenvolver bem a sua redação sobre esse tema. Tá bom? E como você sabe, a nossa aula aqui do Método Mil não é uma aula tradicional de redação, aquela que ensina para você a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, porque isso tá cheio aí na internet e o concurseiro, na maioria das vezes, já sabe as exigências da redação para concurso. Mas se você ainda não sabe, eu convido você a entrar, se inscrever no YouTube do Método Mil, que tem o meu nome, Carla Kurz, e lá, inclusive, tem aulas ensinando como fazer uma redação do zero. Mas a nossa aula de hoje eu quero te entregar conteúdo, não vou entregar a estrutura do texto, mas conteúdo para você conseguir desenvolver muito bem uma redação sobre esse tema. Por que que esse tema é relevante e pode ser cobrado na sua redação? Bom, na década de 2010, os dados pessoais de usuários da internet foram parar nas mãos de campanhas políticas, foram parar nas mãos de governos. Só para você ter uma ideia, em 2013, um indivíduo chamado Edward Snowden expôs um esquema de vigilância em massa das agências de inteligência americana, facilitado por empresas como o Google, como o Facebook, e a partir daí os países começaram uma corrida para regular o uso de dados. Então você pode utilizar na sua redação essa experiência lá do início da década de 2010 para exemplificar o porquê que esse assunto hoje é tão importante, tá? Então, informações pessoais estão mais ou menos expostas nas redes e, por vezes, não é claro o grau de acesso que terceiros têm à privacidade. Então, a discussão existe, tá? Pelo menos desde os anos 80. E, inclusive, existem formas de se proteger, porque a banca pode explorar de você, que você aponte caminhos, né, de proteção aos seus dados, ou aos dados de uma empresa, ou aos dados do governo. Tá? Lembrando que você pode começar a sua redação escrevendo que a Constituição Federal de 1988 garante o direito à vida íntima. Tá? E esse se estende, gente, à vida digital, porque afinal de contas, o que é o online e o que é o offline hoje? É difícil de você separar. Então, por isso que nessa aula, o Método Mil oferece para você dicas de como fazer uma redação que é prova sobre esse tema extremamente atual e extremamente importante e também explora quais foram as mudanças que marcaram o tema para que você use na sua argumentação nessa etapa discursiva do seu concurso. E claro, eu poderia fazer uma linha do tempo maior, mas eu vou começar aqui a partir de 2013, já que eu já comecei essa aula falando do caso do Edward Snowden, ele que era um ex-técnico da CIA, né, que revelou a estrutura de vigilância massiva do governo americano, vazando documentos que mostram seu funcionamento. E como eu falei, a partir disso os governos começaram a se mexer para tentar regular, para tentar controlar um pouco mais os dados apresentados na internet. Foi quando, em 2014, aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet. Então, ele é o primeiro dispositivo regulatório amplo sobre a rede no país e estabelece regras a respeito da retenção de dados dos usuários por provedores. Então, você deve citar na sua redação o Marco Civil da Internet de 2014. Tem dois fatos que já foram de atualidades, hoje já não são mais tão de atualidade, já é mais histórico, mas que é importante e serve como uma alusão histórica. Então, dentro da sua redação,
Você pode citar, por exemplo, o caso do Brexit e pode citar o caso da eleição do Donald Trump. Então vamos lá. 17,4 milhões de britânicos votaram em 2016 pelo Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que se completou, inclusive, em janeiro de 2021. Depois, o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, isso tudo em 2016. Só que, aí, em 2018, em março, mais especificamente 2018, os jornais The New York Times e The Guardian revelam que a empresa britânica Cambridge Analytica coletou dados de 50 milhões de perfis do Facebook. Olha só. E ela esteve envolvida justamente na campanha presidencial do Trump e da campanha pró-Brexit. Ou seja, o que eles entenderam? O Trump e os apoiadores do Brexit utilizaram, então, o perfil desses 50 milhões de pessoas, né, para direcionar propagandas, campanhas, de acordo com o perfil deles. Afinal de contas, gente, as nossas redes sociais sabem muito da gente, sabe as nossas preferências, aquilo que a gente curte, enfim, né, dá pra fazer aí um visual completo da nossa vida, né? Talvez o Facebook sabe mais sobre você, sobre mim, do que nós mesmos, né? Bom, também, daí em abril, o Mark Zuckerberg, que é o fundador, um dos fundadores, é o cofundador do Facebook, né, ele compareceu numa audiência no Congresso americano e foi questionado sobre a relação da empresa com a Cambridge Analytica. Bom, isso não é matéria da nossa aula, mas só para você saber aí os pontos, como foi acontecendo. Depois, em maio, o Parlamento Europeu, né, os países europeus se movimentaram aí, né, viram que era importante regulamentar a questão dos dados, e eles aprovaram, então, a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, um conjunto de regras que garante privacidade de informações digitais dos cidadãos europeus. Também em maio, a Cambridge Analytica teve que encerrar as suas atividades, afinal de contas, ela perdeu a sua credibilidade. Neste mesmo ano, estamos ainda em 2018, em agosto, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil, que dispõe uma série de regras para a proteção de dados digitais dos cidadãos brasileiros. Depois, em 2019, Bolsonaro decreta a criação do Cadastro Base do Cidadão, um banco de dados para centralizar dados pessoais de todos os brasileiros. Os especialistas afirmam que o texto não é transparente e que traz riscos à privacidade digital no Brasil. Neste mesmo ano, também em outubro, o Zuckerberg participou de audiência no Congresso americano e foi questionado novamente sobre como a plataforma coleta dados dos seus usuários, ou seja, a coisa não se encerrou lá atrás. Depois, em 2020, Brittany Kaiser, ex-funcionária da Cambridge Analytica, vaza informações sobre a atuação da empresa em diversos países, incluindo o Brasil. Bom, essa é uma linha do tempo. E o que aconteceu em 2021 de importante que pode ser citado na sua prova, né? Aí, agora, nesses concursos que vão acontecer em 2022, porque foi agora recente, né, na metade de 2021, que começaram a valer, em agosto mais especificamente, começaram a valer as punições pelo uso indevido de dados pessoais, tá? Então, aqui foi uma publicação do dia 29/7, mas ela passou a valer no dia 1º de agosto, os artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, esses dispositivos tratam de multas e demais sanções administrativas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar a qualquer agente de tratamento de dados que infringir as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aquela lei do Michel Temer de 2018, tá? Então, ela terminou finalmente de ser implementada em agosto de 2021. E note, tanto os órgãos públicos quanto as empresas privadas poderão receber sanção pelo uso incorreto dos dados pessoais do cidadão, tá? Então, aqui, só para você ter uma ideia, a LGPD, como a gente chama, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem 65 artigos que são distribuídos em 10 capítulos. Esse texto ele foi inspirado em linhas específicas daquela regulação europeia que eu mostrei para você, né? E estão abrangidos pela proteção da lei de quaisquer dados. Quando eu falo quaisquer dados, quais são? O nome, o endereço, o e-mail, a idade, o estado civil, a sua situação patrimonial, né? Isso
quando eles estão disponíveis em qualquer tipo de suporte, seja o papel, seja no eletrônico, seja informático, seja em forma de som, de imagem, tudo isso está protegido, todos os seus dados estão protegidos a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. E nos casos de contrato de adesão, né, quando o tratamento de dados pessoais for a condição para o fornecimento de um produto ou serviço, o titular tem que ser informado com destaque sobre isso. Tá? E quem infringir a lei fica sujeito a advertência, multa simples, multa diária, suspensão parcial ou total do funcionamento, além aí de outras sanções. Então, o responsável que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados, caso ele causar, né, um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, ele é obrigado a repará-lo. Tá? E, por exemplo, o juiz, lá no processo civil, ele pode, inclusive, inverter o ônus da prova a favor do titular de dados quando, assim, ao seu juízo, for verossímil a alegação, ou se houver hipossuficiência para os fins de produção da prova, ou quando a produção da prova pelo titular resultar-lhe ali excessivamente onerosa. Tá? Bom, o que mais que você pode colocar, que você tem que saber para você entender a proposta de redação e saber o que você tem que escrever? Essa lei, ela tem o conceito, isso pode aparecer em provas, de dados sensíveis. Tá? Os dados sensíveis são aqueles que recebem tratamento diferenciado. Por exemplo, a origem racial, a origem étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, se bem que hoje em dia todo mundo quer mostrar sua opinião política na internet, né? Mas enfim, anyway. Bom, a filiação a sindicatos, as organizações de caráter religioso, filosófico, político, também dados referentes à saúde. Agora também a gente vive num momento crítico, né, com relação a isso, ou com relação à vida sexual da pessoa, dados genéticos, biométricos, quando vinculados aí a uma pessoa natural. Tá? Então, essas são algumas questões importantes, tá? Que você pode acompanhar, ali ao longo da sua vida, né, de estudante, de concurseiro, para conseguir, então, ver as atualizações de tudo isso que a gente está falando. Porque, como trata-se de algo muito vulnerável, que precisa sempre de maior proteção, é possível que tenha novas atualizações. Mas, de qualquer maneira, é interessante discutir aqui sobre a necessidade dos cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet, tá? Porque às vezes a gente fala, o governo tem que criar mais leis para proteger, mas o indivíduo precisa fazer isso. E essa reflexão, inclusive, pode ser uma importante tese se a sua redação for argumentativa, tá? E eu vou te fazer uma pergunta para a gente desenvolver isso aí, essa reflexão. Eu pergunto para você, o que o seu computador ou o que o seu celular diz sobre você? Se eu pegasse seu celular hoje e abrisse o seu celular, o que eu encontraria ali? Dentro dos seus dados de navegação, né? Aí o que você curte, o que você compartilha, tá? Então, mesmo que a gente não perceba, o uso da internet deixa pegadas, deixa rastros nesse mundo virtual. E quando você acessa, por exemplo, plataformas de jogos online, quando você interage em redes sociais, quando você usa aplicativos, quando você compra numa loja virtual, você lê notícias, se cadastra no Método 1000, começa a seguir a professora Carla Kurz lá no @CarlaKurz, ou, né, tudo isso acaba gerando o quê? O fornecimento dos seus dados. Então, quase todo né? Quase todo clique ou movimento são passíveis de rastreamento. Inclusive, a maioria dos websites possuem os cookies, né, que são aqueles pequenos arquivos que hoje você tem que aceitar. Você já deve estar aí, né, às vezes até de saco cheio, né? Você tem que aceitar aqui, aceitar todos os cookies, rever não sei das quantas, né? Porque hoje já é uma ordem por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. O fato é que quando nós acessamos um site, esses arquivos, eles armazenam a nossa informação, as nossas informações, né? E eles são descarregados em nosso aparelho, que inclui aí rastreadores que servem para configurar um perfil nosso em função das buscas que nós fazemos. Agora, nas redes sociais, nos aplicativos, eles possuem uma opção de cadastro, né? Com a rede social, que possui, então, os dados pessoais armazenados. Ou seja, esse mundo digital criou
novas formas de comunicação, novas formas de interação, só que sim, você tem que ter o cuidado com seus dados pessoais, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas fazem isso, né? De ler as políticas de privacidade da página, do aplicativo que você utiliza, enfim, tá? Até porque deve ser igual bula de remédio, né? Se você ler, você não toma, né? Então, assim, se você ler, você não se cadastra. Então, os dados pessoais, gente, são toda e qualquer informação que permite identificar um indivíduo. Pode ser seu nome, pode ser seu apelido, informações, a sua renda, o seu consumo, seus hábitos de navegação, preferência, a cidade, o endereço que você vive, né, um endereço de IP, os dados da localização, seu e-mail. Então, assim, essas redações sobre privacidade de dados, quando elas aparecem todas as vezes que eu vi aparecerem redações sobre esse tema, geralmente as redações focam na questão da discussão da segurança e da proteção contra as invasões de hackers. Só que a gente pode perceber que as bancas daqui para frente podem cobrar temas relacionados aos múltiplos usos dos dados feitos por empresas, por governos, que devem ter a responsabilidade das informações pessoais coletadas dos usuários. Afinal de contas, essa é uma atualidade. Então, assim, todo mundo tem que ter a responsabilidade pelas informações pessoais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados exige isso. Vamos lembrar que eu mostrei para você há pouco que em 2016, por exemplo, durante a campanha eleitoral do norte-americana lá do Trump, a empresa Cambridge Analytica cometeu um abuso quando ela usou ilegalmente os dados de usuários do Facebook para influenciar as eleições de 2016 nos Estados Unidos. E a empresa, inclusive, havia comprado os dados dos usuários da rede social sem consentimento deles. Tá? E hoje existe uma discussão, e essa discussão, inclusive, quando a sua redação tem título, alguma coisa assim, você pode até falar, né? Ou colocar como título, ou discutir no contexto da sua redação, sobre a questão que os dados são o novo petróleo. Você sabe que o petróleo é uma riqueza que muita gente almeja, muitos países almejam, teve várias guerras por causa do petróleo, aquela coisa toda. E hoje os dados são esse novo petróleo. Então, todos os dias, milhões de pessoas se informam, se relacionam, compram pela internet. Então, hoje os dados pessoais são tratados como uma verdadeira mercadoria. Tanto que a revista The Economist afirmou que os dados são o novo petróleo do século XXI por conta do seu valor, por conta da sua influência na economia digital. Então, os serviços fornecidos de modo que é aparentemente gratuito, na verdade, eles são pagos como troca por um bem altamente valorizado, que são os dados sobre o consumidor. Então, por exemplo, as empresas como Facebook, Google, YouTube, eles recolhem as informações sobre os usuários, rastreiam a sua navegação para personalizar anúncios, para mandar para você conteúdos das suas plataformas conforme aquilo que você pesquisou. E esses dados pessoais permitem a elaboração de perfis dos usuários a partir de algoritmos que podem aprender padrões de comportamento e influenciar, inclusive, as escolhas dos usuários. Então, os dados que um usuário gera podem ser úteis, por exemplo, para direcionar campanhas publicitárias, para realizar estudos estatísticos, para monitorar hábitos de consumo, para desenhar melhores produtos, ajustar campanhas políticas. Não é tudo com má fé, mas é importante que você saiba que os seus dados estão sendo utilizados por algum fim. Tá? Então, por exemplo, nos próximos anos, o uso da tecnologia de inteligência artificial pode levar o aprendizado da máquina a outro patamar. E aí, a partir das informações de análise do usuário, você pode inclusive escrever lá na sua redação que o sistema pode predizer suas futuras ações e oferecer o que ele potencialmente pode querer. Uma outra coisa que você pode escrever, que fica muito legal, é sobre essa mineração de um grande volume de dados que criou um mercado que a gente chama de Big Data, tá? Se escreve Big Data. O que é isso, gente? Você vai explicar. Quando você cita, né? Quando você cita uma informação, você precisa explicá-la na redação. Então, você vai falar que esse grande volume de dados que estão circulando... Eu não lembro, uma vez eu até li quantas fotos são postadas diariamente no Instagram. É uma coisa louca. Imagina só de stories, né? Se você tem aquela pessoa que você segue, que ela faz pelo menos uns 50 stories por dia, né? Conversa e explica e abre caixinha, né, de pergunta, daí responde por vídeo, meu Deus, ela assim, você só vê os pinguinhos assim nos stories, né? Então, isso gera um grande volume de dados. E a gente chama isso de Big Data, tá?
Então, o que você vai explicar? Você vai citar e você vai explicar que esse Big Data, com ele, as empresas levantam dados de diversas fontes que podem ser úteis para um determinado objetivo estratégico. Então, eles usam sistemas que podem garimpar informações e realizar análises, tá? Agora, se os dados são tão valiosos, será que nós não devemos prestar mais atenção à sua regulação, ao impacto dessa tecnologia da sociedade? Então, aqueles que defendem a privacidade na internet entendem que as informações dos cidadãos não podem ser registradas e usadas para além daquilo que foi autorizado inicialmente. Então, eles defendem o direito de saber quais são os dados que são retidos e como se dá essa permissão. Além disso, tá, você pode citar, por exemplo, na sua redação, eu já expliquei, mas você pode falar da regulação geral de proteção de dados europeia, que desde 2018 é uma realidade. Então, o Brasil ainda estava discutindo à época essa questão dessa legislação, depois nós aderimos também, né? Tanto é que a gente tem aqui hoje, ainda mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados que eu mostrei para você ao longo da nossa aula, nós sabemos que ainda a questão de vazamento de dados é um problema no Brasil. Tanto é, eu mostro aqui para você, olha, apuração sobre vazamento de dados de milhões de brasileiros, aqui o Jornal Nexo publicou no dia 28 de janeiro, a suspeita de que informações tenham saído do Serasa Experian, tá? Notificada para dar explicações, a empresa nega que seja fonte de dados, né? Então foram mais de 200 milhões de brasileiros, inclusive gente morta, gente que tiveram seus dados expostos na internet. Então, informações daquelas que eu já expliquei para você, que você pode citar na sua redação. Nome, endereço, registro do automóvel, né? Enfim, score, sabe? Aquela análise de crédito individual, enfim. As declarações de imposto de renda. Tudo isso foi parar nos fóruns da famosa chamada Dark Web. E parte deles está, inclusive, disponível gratuitamente. Uma outra parte está sendo vendida para quem quer tem interesse em transações difíceis de rastrear, inclusive, que são feitas com criptomoedas, com perfis falsos. Tá? Então, essa foi uma questão. Depois o Procon de São Paulo notificou o Serasa pedindo explicações sobre esse mega vazamento. Então, no ano 2021, a gente começou com isso. Né? E a gente terminou 2021, você vai lembrar, né? Quando teve aquela alteração por causa da Ômicron, né? E daí a questão da necessidade de comprovação da vacina, aí o Conect SUS foi hackeado, tiraram todos os dados de lá e as pessoas precisavam da comprovação da vacina, foi uma confusão. Então, na verdade, gente, 2021 foi carregado disso, por isso que os concursos de agora, de 2022, podem vir carregados dessa discussão. Olha só isso aqui, ó, no Olhar Digital. Levantamento contabiliza mais de 500 e-mails e senhas do Ministério da Saúde expostos em vazamentos desde junho. Isso foi lá no dia 15/12/2021. Inclusive, está vendo aqui essa parte verde acima ali, ó? Nós, Olhar Digital, nossos parceiros, utilizamos cookies. Talvez você nunca tenha lido isso aqui, né? Outras tecnologias semelhantes para personalizar o conteúdo. Então, isso aqui é obrigatório, ó, de acordo com os termos de uso de privacidade. Enfim, você quer continuar navegando e tudo mais. E olha só o que a CNN publicou. Em 2021... o Brasil ficou no topo de vazamento de informação no mundo, tá? Entrevista CNN, o perito em crimes digitais falou sobre o ataque hacker ao Ministério da Saúde, que foi o que eu acabei de explicar para você. Então, assim, informações sobre a questão da privacidade na internet não faltam para você escrever uma redação, não faltam, tá? E eu quero, inclusive agora, mostrar para você um tema de redação que já apareceu, tá, em prova, e eu quero que você faça essa redação depois de assistir essa aula, porque não basta você conhecer o debate se você não treinar aquela proposta. Então dá uma olhadinha aqui na tela. Vamos supor que você tenha lido alguns textos motivadores, mas eu estou considerando que os textos motivadores foi a aula do método MIL. Tá bom? Então, considerando que a nossa aula, né, a nossa aula aqui do método MIL seja meramente motivador, redige um texto dissertativo acerca do tema. Olha lá. A segurança dos usuários da internet depende tanto da legislação quanto do cuidado individual. Ao elaborar o seu texto, aborde os seguintes aspectos. Olha lá. Você vai ter que escrever na sua redação, então, falando sobre o contexto atual do uso cotidiano da internet por milhões de usuários e disposição de dados na rede,
Depois você vai falar sobre a necessidade de legislação relacionada à privacidade na internet. E depois você vai falar sobre a necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet. Depois que você fizer isso, você entrega para algum professor fazer a leitura da sua redação, porque é extremamente importante que alguém leia a sua redação. Pode ser alguém que você acha que tem bom discernimento de redação, pode ser um professor que você confie, que esteja disponível para fazer a leitura da sua redação. Você pode buscar também na internet, tem várias plataformas de correção de redação. É interessante talvez você contratar alguma, ou mesmo ser aluno do Método Milka. Tá bom? Então, basta você entrar aí em alguma dessas redes, buscar, né, aí alguém que faça a leitura da sua redação e te oriente naquilo que você precisa melhorar, porque o conteúdo eu já te dei aqui com, né, a nossa aula de hoje, certo? Gente, não se esqueça de dar like, comenta aqui a nossa aula, é sempre, inclusive se você tiver algum tema que você queira que a gente venha para cá e grave uma aula para você, vai ser um prazer, então, abordar um tema requisitado por os nossos queridos alunos, certo, gente? Um grande beijo e até mais!